Olá, irmãos, essa é a aula número 12, da revista nossa Profetas Menores, e nessa aula a gente vai falar sobre Obadias. Obadias é um profeta do Antigo Testamento que provavelmente foi levado cativo como prisioneiro quando o Império Babilônico ele invadiu Israel, isso no ano 586 a.C. aproximadamente. Então ele é um profeta que viu o horror de ser levado cativo, de ser levado como prisioneiro para um outro reino que não é o seu, para uma outra casa que não é a sua. Ele, diferente dos outros profetas do Antigo Testamento, ele não vai falar contra o povo judeu, criticando as ações iníquas do povo, vamos dizer assim, as ações pecaminosas do povo. Ele não vai falar contra os antigos babilônicos, nem contra os neobabilônicos, diferenciando esses dois povos aí. Ele vai falar contra um povo chamado Edomita. Quem são os Edomitas? A gente precisa entender que o povo de Israel ele veio sendo formado. Nessa formação, ela teve formas diferentes de se dar. Então, por exemplo, a gente tem lá que Abraão, antes de gerar Isaac, que era o filho da promessa mesmo, ele gerou a Ismael. Então foi uma situação que a esposa dele colocou a escrava dela para ter um filho com Abraão. Ele gerou Ismael e Deus também abençoou a nação de Ismael. E depois Abraão teve Isaac. E os Edomitas eles vieram de Esaú. Bom, vamos tentar relembrar aqui. Esaú ele era irmão gêmeo de Jacó. Então os dois eram filhos de Isaac. Isaac teve esses dois filhos, que eram gêmeos, através de Rebeca. O texto vai dizer lá em Gênesis que Rebeca, quando ficou grávida dos dois filhos, consultou a Deus e Deus disse que no ventre dela haviam duas nações. Essas duas nações seriam inimigas. E aí nasceu Esaú e Jacó. Esaú era o filho primogênito e Jacó era o filho mais novo. Em determinado momento, Jacó compra o direito de ser primogênito de Esaú. Se os irmãos lerem o texto em Gênesis, vai dizer que Esaú chegou até a casa deles. Esaú estava com fome. E Jacó tinha feito uma sopa, um guisado, uma comida lá. E Esaú pediu aquela comida. Falou, estou com fome, deixa eu comer isso daí. Jacó falou que tudo bem, mas que para ele dar a comida para Esaú, ele queria os direitos de primogênito de Esaú. Talvez Esaú, numa espécie de ignorância, com certeza, e não levando em consideração que pudesse gerar alguma consequência a isso, disse que tudo bem e vendeu os seus direitos de primogênito a Jacó. Mais tarde, Jacó também teve que enganar o pai Isaac, para ser abençoado com os direitos de primogênito através de Isaac também. Então Jacó fez um jogo aí, e Jacó sofreu as consequências disso. Não vamos pensar que Jacó não passou por nada, que não teve nenhum tipo de dificuldade, ele sofreu as consequências disso daí. Mas o fato é que Esaú vendeu essa primogenitude para Jacó. Os descendentes dele geram esse povo chamado Edomitas. Então os Edomitas, que são o objetivo aqui da profecia de Obadias, eles vieram de Esaú. Os Edomitas, eles eram inimigos históricos do povo judeu. Então eu vou pegar um exemplo aqui que está lá em Números. Números, capítulo 20, versículo 14. Contextualizando, esse trecho aqui ele vai falar sobre o trânsito, sobre a travessia do deserto do povo de Israel depois que eles fugiram do Egito. Esse caminho aí que o povo de Israel andou no deserto durante 40 anos, segundo o texto bíblico, até que o povo de Israel encontrou a terra prometida. Então vamos lá, diz assim o texto. Da cidade de Cádiz, Moisés, que era o líder daquele povo que estava indo para a terra prometida, enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte. Olha que interessante. Edom já possuía reis antes do povo judeu se estabelecer, com reinados. Então o povo judeu tinha saído do Egito, do cativeiro lá no Egito, estava indo para a Terra Prometida e ele precisava passar por um trecho que era território dos Edomitas. Isso muito tempo antes do Império Babilônico. E aí Moisés mandou um mensageiro até o povo de Edom, e esse falou com o rei. E o mensageiro disse assim: esta mensagem é dos seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido. Lembrando que os Edomitas são descendentes de Esaú e os judeus são descendentes de Jacó. Então eles são parentes.
e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês, e não beberemos água dos poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. Porém o rei de Edom respondeu: Não, nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e os atacaremos. Então o povo de Israel disse: Ficaremos na estrada principal, e se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. E o rei de Edom respondeu: Não, vocês não passarão. Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim os edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, e por isso os israelitas foram por outro caminho. Então, antes de continuar na lição, e aí contextualizando, a gente vai entender que os edomitas foram um povo, né, que oprimiu pessoas passando por dificuldades. E talvez o maior castigo, quando a gente for continuando aqui no texto, o maior castigo para eles talvez seja em função disso, porque Deus ele trata isso como algo repugnante, como algo terrível, como algo muito mal. O povo de Israel, o povo fugido, né, do Egito, passando dificuldades, andando pelo deserto, precisava passar por aquela região para chegar na Terra Prometida, mas o rei de Edom, que representa o povo, não deixou eles passarem. Eles disseram que não queriam nada, que não iriam consumir nada, que não sairiam da estrada, que não iriam danificar nada, e tudo que eles utilizassem eles iriam pagar. Ainda assim, o rei de Edom não deixou que eles passassem. E não bastasse isso, ele chamou o exército e foi para cima dos judeus. Então os judeus tiveram que contornar a região de Edom. Então eles oprimiram um povo que estava em dificuldades. E os edomitas, historicamente, têm essa inimizade com o povo de Israel. E mais especificamente aqui no texto de Obadias vai dizer que o castigo vem, né, que a punição vem para eles. Por quê? Porque os edomitas, que são parentes, quando o Império Babilônico invadiu Israel, os edomitas se aproveitaram, roubaram Israel também, oprimiram as pessoas que estavam fugindo, mataram as pessoas que estavam fugindo, invadiram as casas, saquearam as casas. Então os edomitas eles agiram como inimigos, eles se aproveitaram da fraqueza de Israel. E Obadias vai fazer uma profecia específica para esse povo. Não é contra o povo do Império Babilônico, não é contra o próprio povo, que por vezes se desvia do caminho de Deus, mas é contra esse povo, pelo fato deles terem oprimido um povo que estava passando por um momento de necessidade, de dificuldade, de guerra, de tortura, de opressão. E nesse segundo momento a gente vai entrar propriamente no livro de Obadias, e aí a gente vai falar sobre o que aconteceu com esse povo, o que Deus está prevendo que vai acontecer com esse povo. Então, a primeira coisa é a punição no julgamento de Edom. Então a gente tem que levar em consideração que nem todo julgamento tem punição. O exemplo disso é a igreja, que vai ser julgada por Jesus, mas a gente vai ver que ela não vai ser punida. Muito pelo contrário, ela vai ser restaurada. Então a gente tem aqui nesse livro o contrário. A gente vê que Deus vai julgar o povo de Edom e vai puni-lo. A visão profética do livro ela vai trazer a ideia de que Deus fará. Então Obadias, quando escreve, vai dizer assim: Deus diz, Deus fará, o Senhor fará, o Senhor diz o que vai acontecer, né? O Senhor vai punir, o Senhor vai castigar. Então a gente tem essa visão profética no livro, dizendo que Deus que vai realizar essa obra aí, que o Senhor que vai realizar essa obra. A gente tem também uma acusação profética. Então Obadias vai dizer que Deus vai condenar a soberba e a falsa segurança do povo edomita. Isso está lá no verso 3 e verso 4. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui. Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Então o povo edomita vivia no sul, ali da região de Judá, de Israel, e eles viviam em montanhas, e eles fortificavam essas montanhas e achavam que eles estavam
acima dos outros povos, seguros. Então o Senhor vai falar, isso aí não significa nada. Essa soberba sua, essa segurança sua não significa nada para mim. O livro vai dizer também que será forte a forma como esse povo vai sofrer. Então ela vai dizer no verso 5, por exemplo, quando ladrões chegam de noite, levam apenas o que lhe interessa. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa alguma nas parreiras, mas os seus inimigos destruirão vocês completamente. Então o Senhor vai dizer que aquela nação vai ser passada a zero, vai ser transformada em pó. E aí o livro vai dizer os motivos desse julgamento e dessa punição que Edom vai sofrer. Então no verso 10 e 11, ele vai trazer um dos motivos, a violência com que os edomitas tratavam o povo de Israel. Diz assim o verso 10 e verso 11. O Senhor diz ao povo de Edom, vocês maltrataram e mataram os seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor, vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês fizeram a mesma coisa. Então aqui, no verso 11, ele está falando basicamente da invasão do Império Babilônico ao povo de Israel. Mas no verso 10, a gente pode lembrar do exemplo que eu citei lá de Números, quando o povo de Israel precisou deles só para passar, na verdade, precisava passar pelo território deles, não ia precisar de nenhum favor deles, tanto é que eles disseram que não iriam beber água, que não iriam invadir as plantações, eles só queriam passar. E ainda assim, o rei de Edom foi lá e tratou eles com violência. Um outro motivo é o prazer de Edom pelo mal. Talvez a gente deva trazer isso como reflexão para a nossa vida. O prazer pelo mal que o próximo está sofrendo. Então está lá no verso 12 e verso 13. Vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado os seus bens. Então Edom teve prazer de ver a ruína do povo judeu, do povo que foi oprimido ali pelos babilônicos. E por último, a maldade de Edom para com os fugitivos de Judá. Até a gente também teve que trazer para a nossa realidade, né? A gente talvez não tenha esse termo mais fugitivo hoje, mas quando a gente para e pensa em refugiado, em migrante, a gente tem essa mesma situação. E os edomitas, eles foram maus com os fugitivos. Está lá no verso 14. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. Então os edomitas fizeram duas coisas: mataram quem tentou fugir, o Império Babilônico invadiu Israel, e além de matar quem eles não mataram, eles capturaram e entregaram para os inimigos. Então foi uma maldade que o povo edomita fez. Depois o texto vai falar sobre a justiça no julgamento de Edom. Tudo que vai acontecer com eles é o que eles fizeram para os outros. Então lá no verso 15 diz assim: o Senhor Deus diz, ou seja, temos aqui a visão profética do Obadias, o Senhor Deus diz, está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com outros será feito com vocês. Então, mostra que será uma justiça divina. Interessante a gente pensar também que no verso 15, ele diz assim: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Então ele está falando do julgamento final. Como diz o tema aqui da revista, né, Obadias é o porta-voz do julgamento. Então ele está falando de um julgamento para todas as nações, não só para os edomitas. Mas aí depois ele faz uma ressalva, né, e diz: aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês. Ele vai falar aqui no verso 16: o meu povo já foi duramente castigado no meu monte santo. Todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro, serão castigadas e desaparecerão. Então, depois de julgado, depois de penalizado justamente, né? Ou seja, não é uma punição injusta, mas uma punição justa, Deus ele vai dizer que os humilhados, né, que os perseguidos, que os oprimidos, eles voltarão
a ter paz, voltarão a ser prósperos, né? E aí a gente traz essa reflexão também para a nossa vida, pensando como comunidade, como igreja e como cristãos, que o dia do Senhor, em que Ele vai julgar as nações, vai julgar as atitudes das nações, vai julgar as pessoas, está próximo, e Ele tem um olhar para com o oprimido, Ele tem um olhar para com essas pessoas que estão passando por dificuldades, e Ele tem um senso de justiça, que é divino, que é próprio dele, quando Ele olha e vê nações, pessoas que se alegram com o mal, que oprimem o necessitado, que desprezam quem precisa de ajuda. E essa é uma reflexão que a gente precisa trazer para as nossas vidas. E Ele vai dizer que Ele vai restaurar a paz, que Ele vai restaurar o reinado dele, que Ele vai trazer prosperidade no sentido não só físico, mas espiritual também. Diz assim, a partir do verso 17 até o 21, o Senhor diz: mas no monte de Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Eles destruirão os descendentes de Esaú, como o fogo devora a palha. Nenhum dos edomitas escapará. Eu, o Senhor, falei. Os israelitas do sul de Judá conquistarão o país de Edom, e os que moram nas planícies de Judá tomarão posse do território dos filisteus. Os israelitas conquistarão o território de Efraim e de Samaria, e o povo da tribo de Benjamim tomará a região de Gileade. Os que foram levados como prisioneiros para fora do reino de Israel. E aqui ele mesmo se inclui, porque Obadias possivelmente era um cativo, era um prisioneiro. Voltarão e conquistarão a região da Fenícia até a cidade de Sarepta no norte. E os que foram levados de Jerusalém e que estão em Sefarade conquistarão a região do sul de Judá. O povo de Deus, vitorioso, subirá ao monte de Sião e dali governará o povo de Edom. E o Senhor será o rei. Amém?